Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Railane, sou acadêmica de licenciatura em matemática pelo Instituto Federal do Piauí, campus Campo Maior. Estou cursando o 7º período e vim aqui falar um pouco sobre grandezas e medidas, unidades de medida para medir distâncias muito grandes e muito pequenas. E de início, vamos falar um pouco sobre grandezas e medidas de um modo geral, e voltadas também para o nosso cotidiano. Podemos perceber que a todo momento estamos buscando formas de determinar as dimensões, os tamanhos ou as medidas, seja de tempo ou objetos, como a quantidade de alimentos que compramos, o tempo para realizar as atividades, a distância entre lugares, intensidade do frio ou do calor. Enfim, a todo momento estamos utilizando medidas e grandeza no nosso dia a dia. Bem, as grandezas são atributos dos objetos que são passíveis de serem medidos, como o volume, a massa, o comprimento. Já a medida é uma forma de comparar duas grandezas da mesma espécie, como os dois comprimentos, duas áreas, dois volumes. E não basta sabermos se é maior ou menor, se é mais leve ou mais pesado. Precisamos medir para saber o quanto é mais leve, o quanto é mais pesado. E tudo isso começou quando a necessidade de quantificar surgiu, ou seja, desde que o homem começou a construir as suas moradias, a desenvolver a agricultura, porque precisou criar meios de efetuar medições. E inicialmente começaram a usar como referência partes do corpo, né? Surgindo assim as primeiras medidas de comprimento, como o palmo, pé, a polegada, jarda, braça, e que até hoje ainda utilizamos algum deles, né? Como o palmo e o passo. Mas isso não é algo que é confiável, porque o tamanho do meu pé é diferente do tamanho do seu pé. Então, fica impossível de dar uma medida exata. E ao longo da evolução humana e das necessidades da humanidade, as culturas foram criando suas formas de medir as grandezas, até que foi necessário criar padrões universais de medida. E durante a Revolução Francesa, a Académie de Ciências de Paris criou uma comissão que incluiu matemáticos, que daí, desses trabalhos, saiu o metro, que é o padrão único para medir comprimentos. E em relação às medidas muito grandes e muito pequenas? Bem, o nosso sistema solar ele tem um diâmetro aproximado de 100 bilhões de metros. Mesmo com um número tão grande, é muito pequeno se comparado com o tamanho da galáxia, onde vivemos com seus 100 milhões de trilhões de metros de diâmetro. No entanto, o universo visível deve ter cerca de 100 milhões de bilhões de metros de diâmetro. Esses tamanhos são assombrosos, né? E estão incluídos nos estudos da astronomia. Podemos perceber que se a gente for tentar escrever este número, a gente vai até se enrolar com tantos zeros que tem. Já na biologia, a molécula do DNA tem apenas 1/10 milionésimo do metro. E aí, mesmo tornando um pouco mais fácil, ainda assim é difícil de comparar os números descritos por palavras, quando tratamos de valores tão elevados, no caso da astronomia, né, e tão pequenos como acontece na biologia. E para facilitar ainda mais na compreensão de textos como esses, os cientistas passaram a usar uma forma compacta para escrever os números muito grandes ou muito pequenos, que é chamada de notação científica ou notação exponencial. A notação científica ela ajuda a evitar os erros quando escrevemos estes números, né, tão grandes ou tão pequenos, porque a gente pode estar esquecendo de colocar um zero, que faz toda a diferença, e facilita também na comparação entre esses números. Por meio de um padrão, define-se uma grandeza atribuindo-lhe unidades. Essas unidades podem ser escritas em função de alguns prefixos que facilitam a vida de algumas pessoas, dependendo das faixas de valores com que elas trabalham. O comprimento, por exemplo, no Sistema Internacional de Unidades, é medido em metros.
E no dia a dia encontramos diversas medidas dessas grandezas em quilômetros, por exemplo. Podemos perceber que o prefixo de quilômetros é quilo, decímetro com o prefixo deci, centímetros com o prefixo centi, entre outros. E lembrando que não utilizamos esses prefixos somente em metros, podemos só estar substituindo metros por gramas, por exemplo, ficando quilogramas, enfim. Agora vamos ver alguns dos prefixos associados ao símbolo, ao equivalente decimal e à respectiva potência de base 10. No final da tabela, podemos ver que tem nenhum. E é aqui que representa a nossa unidade de medida no sistema internacional. Por exemplo, 1 metro. É a partir dele que eu vejo seus múltiplos, e podemos ver que não tem nenhum zero ao lado do 1. Logo, é 10 elevado a zero, por isso todo número elevado a zero é igual a 1. Esses são os múltiplos que utilizamos frequentemente. Se estivermos utilizando em metros, ficará decâmetro, 10 metros, hectômetro, que equivale a 100 metros, quilômetros, que equivale a 1000 metros. As suas respectivas potências de 10 dependem da quantidade de zeros que acompanham o número 1. 1 zero, 10 elevado a 1. 2 zeros, 10 elevado a 2. 3 zeros, 10 elevado a 3. E por aí vai. E aqui temos os símbolos, né, que utilizamos para representar o nome. E esses são só os 3 que mais utilizamos, mas podemos ver que existem outros prefixos, como o mega, o giga, e cada vez eles vão ficando maiores. E já pensou a gente ter que escrever por extenso todos esses zeros? O quanto ia ser difícil? Imagina só, escrever 10 elevado a 24, ao invés de fazer na potência, né, de escrever na potência, ter que escrever todos os zeros. Aí a gente ia acabar se perdendo, deixando de colocar um número, ou ia perder muito tempo mesmo. Então, dessa forma, se torna bem mais fácil e bem melhor. E então, essa tabela ela está nos mostrando os múltiplos. Agora, vamos para a próxima tabela, que irá nos mostrar os submúltiplos. E assim como na tabela de múltiplos, na tabela de submúltiplos, temos também a palavra nenhum. Vamos continuar utilizando o exemplo de metro, né? E esses 3 prefixos são os que mais utilizamos no nosso dia a dia, né? Que no caso, decímetro, né? Que tem o símbolo D minúsculo, o centímetro com C minúsculo, milímetro com com M minúsculo. E no caso, o decímetro é 1 metro dividido por 10, que fica 0,1, ou 10 elevado a menos 1, dividindo 1 por 100, fica 0,01, né, que é o centímetro, no caso, 10 elevado a menos 2. Dividindo 1 metro por 1000, fica 0,001, que representa 1 metro, né, e fica em potência 10 elevado a menos 3. E quando estávamos falando de múltiplos, nós contávamos os zeros, mas agora estamos falando de submúltiplos, então temos que contar as casas decimais após a vírgula, ou seja, temos uma casa após a vírgula, 10 elevado a menos 1, 2 números após a vírgula, 10 elevado a menos 2, 3 números, 10 elevado a menos 3. Então, agora vamos observar as casas decimais após a vírgula. E aqui nos submúltiplos temos os 3 prefixos que utilizamos frequentemente e os outros que não utilizamos tanto e que são números cada vez menores. Chega a ser números extremamente pequenos, né? E temos aqui o exemplo, né, do metro, né, trazendo para cá novamente, ficando assim, micrometro, né? Então, micrometro, o micro é simbolizado por uma letra grega, né? E em potência, né, temos um número bem pequeno, que já é 10 elevado a menos 6, que são, no caso, 6 números depois da vírgula, né, formando essa potência de 10 elevado a menos 6. O nano, que é representado pelo N, que são 9 números depois da vírgula, ou seja, 10 elevado a menos 9, por aí vai, né?
A notação científica nada mais é do que escrever qualquer número, seja ele muito grande ou muito pequeno, como se ele tivesse multiplicado por uma potência de 10, né? E todos os números, né, eles estarão multiplicados por um fator do tipo 10 elevado a alguma coisa. No caso de números muito pequenos, o expoente será um número negativo, por exemplo, 10 elevado a menos 5. E no caso de números muito grandes, o expoente será um número positivo, sendo assim 10 elevado a 5. Temos essa diferença dos expoentes sendo números grandes ou números pequenos. Como eu já havia falado também, no caso de números grandes, né, utilizamos para sabermos qual é o expoente que vai estar adicionado lá na potência de 10, a gente vai contar os zeros. E no número pequeno, vamos contar as casas decimais após a vírgula. A notação científica, vamos ver as características agora, né? Deve ser escrito como um produto de dois fatores. Um dos fatores deve ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. O outro fator deve ser uma potência de base 10, né? Então, vamos para um exemplo. Urano é o sétimo planeta do nosso sistema solar e sua distância média do Sol é de 2.870.000.000 de quilômetros, né? Então, como é que a gente escreve esse número em notação científica? Temos que seguir as características que foram dadas anteriormente. E pela notação científica, temos que pegar esse número e escrever como um produto de dois fatores. E qual é o menor número? Um dos fatores deve ser maior ou igual a 1 e menor do que 0. Então, a nossa única opção é colocar a vírgula entre o 2 e o 8, ficando assim 2,87, porque se colocarmos a vírgula à direita, né, depois do 8, ficará maior do que 10, e se colocar antes do 2, ficará menor do que 1. Então, essa é a nossa única opção. Então, pequenos aqui, ó, todos eles estão com expoente negativo. Então, se é um número muito pequeno, o 10... O primeiro fator está ok. Agora, vamos para a potência de 10. E quando não tem vírgula, né, ela está no final do número. Então, agora vamos contar quantos números, né, quantos algarismos ela deslocou, do 0 até a vírgula, que está entre o 2 e o 8, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 algarismos depois da vírgula. Então, fica igual a 2,87 vezes 10 elevado a 9 quilômetros. Ok, os múltiplos, todos eles estão elevados a valores positivos. Então, é uma dica para a gente fazer notação científica. O outro exemplo, o comprimento de um vírus do mosaico da alfafa é de 0,000000055 metros. Então, como é que eu faço para estar colocando em notação científica? De início, eu vou ver onde eu coloco. E o único local que dá para colocar a vírgula é entre os 5. Então, vai ficar, vamos contar os números após a vírgula, que são 8. Então, vai ficar 5,5 vezes 10 elevado a menos 8 metros. Então, agora vamos para algumas questões, né? O tamanho do vírus da gripe é de 0,000000023 metros. Escreva esse número em notação científica. Então, podemos ver que esse número ele é mas tão pequeno que é até difícil de falar, né? Então, vamos lá. Esse é um número muito pequeno, já sabemos que o expoente da nossa notação científica vai ser um número negativo, né? Então, vamos lá escrever
podemos ver que a vírgula irá ficar entre o 2 e o 3, já que tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, fica 2,3. Agora, vamos contar as casas decimais depois da vírgula, para sabermos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, temos 2,3,10 a menos 9 metros. Então, essa é a nossa notação científica dessa primeira questão. Segunda questão. A espessura de uma fibra nervosa do nosso corpo responsável para transmitir as sensações, como a do tato, é de 8.000 nanômetros. Essa medida apresenta muitos algarismos se for escrita em metros. Usando as potências de base 10, registre-a em metros. E olhando a questão, já podemos deduzir uma resposta, de imediato. Só que temos que ficar com cuidado com algumas pegadinhas que colocam em questões, como por exemplo, aqui tem 8.000, já vamos deduzir que são 3 zeros à direita, então vamos colocar a resposta sendo 8 vezes 10 elevado a 3 metros. Só que temos que ter cuidado que não é assim, já que estamos falando em nanômetro e metros, Estamos pedindo para transferir nanômetros em metros. Então, não teríamos encontrado aí 8,10 elevado a 3 metros, e sim em nanômetros. Então, no caso, a resposta que encontramos seria em nanômetros e não em metros, ficando assim 8,10 elevado a 3 nanômetros. E para vermos melhor, vamos lá naquela tabelinha que eu havia mostrado, para que possamos entender melhor e compreender Então, vamos ver que nanômetro é 10 elevado a menos 9, com o símbolo representado pelo N. Então, vamos lá para a questão, retirar o N, Então, fica igual 8 vezes 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros, tirando apenas o N de nanômetro. Agora vamos multiplicar essas potências, e como são potências de mesma base, vamos conservando a base e somando os expoentes, No caso, 3 menos 9 menos 6. Então, vamos lá, 8 vezes 10 a menos 6 metros. Então, este é o resultado da segunda questão. Então, a terceira questão. A galáxia de Andrômeda é uma galáxia espiral localizada a cerca de 2,54 milhões de anos-luz de distância da Terra, na direção da constelação de Andrômeda. Sabendo que um ano-luz equivale a aproximadamente a 9 trilhões 461 bilhões de quilômetros, quantos quilômetros está a Andrômeda da Terra? Expressa esse resultado em notação científica. Bem, vamos lá. Se um ano-luz ele equivale a 9 trilhões, 9 trilhões 461 bilhões de quilômetros, vamos lá. Onde colocar a vírgula? Então, sabemos que é preciso que a vírgula fique entre o 9 e o 4 para que cumpra com as exigências. E já que só fica um número, antes da vírgula, então está tudo certo. E para sabermos o nosso expoente, vamos ter que contar os números que ficaram após a vírgula, para que possamos encontrar o expoente. E como o expoente está do lado direito, sabemos que é um número grande, então o expoente é positivo. E após a vírgula, temos 12 algarismos. Então, fica
9,461 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. A questão está falando que a galáxia espiral está localizada a cerca de 2,54 milhões de anos-luz, né? Então, milhões, ele equivale a 6 números após a vírgula. Então, 2,54 vezes 10 elevado a 6. Como já calculamos, né, já sabemos quanto é que equivale a um ano-luz, que é 9,461 vezes 10 elevado a 12 quilômetros, e vamos multiplicar 2,54 vezes 10 elevado a 6 vezes 9,461 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. E para fazermos essa multiplicação, primeiro vamos multiplicar os fatores, né? 2,54 vezes 9,461. Depois vamos multiplicar as potências de 10, né? Já que são a mesma base. Vamos somar os expoentes. Então, fica 24,030904 vezes 10 elevado a 18 quilômetros, que foi a soma dos expoentes da base 10. Então, podemos ver que não está satisfazendo as características da notação científica, né? Já que a vírgula está depois de 2 algarismos, né? E está maior do que 10. Então, a vírgula tem que ficar entre o 2 e o 4, né? E como a vírgula vai voltar uma casa decimal, vamos aumentar o número, né, do expoente, ficando assim 2,4030904 vezes 10 elevado a 19 quilômetros. Transformação das medidas de comprimento. Os cálculos que apresentam unidades de medida exigem que elas estejam na mesma categoria de múltiplos ou submúltiplos. E foi criada uma espécie de conversão que se baseiam em duas regras. E para transformar uma medida maior em outra menor, utilizamos a multiplicação de 10 em 10, ou seja, de quilômetro para hectômetro. Multiplicamos 10, né? E por aí vai. Já para fazer a conversão de uma medida menor para maior, saindo lá do milímetro para o centímetro, do centímetro, enfim, é dividido por 10. Quando faz a transformação de uma medida maior para menor, multiplica-se por 10. E quando a conversão é feita do menor para o maior, é feita uma divisão por 10. Por exemplo, quantos metros tem 5,6 quilômetros? Primeiro, vamos identificar quantas casas decimais, né? Qual a distância do quilômetro até chegar em metros. E podemos ver que temos, depois do quilômetro, o hectômetro, depois o decâmetro, e assim chegamos no metro, ou seja, pulamos 1, 2, 3 casas, né, para chegar no metro, ou seja, temos que multiplicar o 10 3 vezes, já que é do maior para o menor, vamos fazer a multiplicação, 5,6 vezes 10, que vai dar 5.600 metros. Então, fizemos a conversão de metros para quilômetros. E a existência das unidades que servem de padrão para as grandezas foram organizadas pelo Sistema Internacional a partir de 1960. E essa conversão ela não é fixa, ela pode estar mudando, porque ela está sempre se aperfeiçoando. E além do metro, que eu falei bastante no vídeo, existem outras unidades fundamentais para a criação de derivadas. O importante é que a gente traga sempre os conteúdos de matemática para o nosso cotidiano, né? Como a gente viu durante o vídeo, muitas situações
do cotidiano e assim podemos facilitar a disciplina, né, que muitas pessoas acham que é uma disciplina bem difícil, mas ao trazer situações e interligar com a matemática, podemos facilitar o nosso aprendizado e o nosso entendimento. E além, né, como eu estava falando, além do metro, temos a massa, que a unidade é o quilograma, que é representado pelo kg, o tempo, a unidade é o segundo, representado pelo S minúsculo. Corrente elétrica, a unidade é o ampere, representada pelo A. A temperatura termodinâmica, a unidade é o Kelvin, que é representada pelo K. Quantidade de substâncias, a unidade é o mol. A intensidade de luz, enfim, existem outras criações para usar com os nossos prefixos. No sistema métrico decimal, a unidade fundamental para medir comprimentos é o metro. Existem os múltiplos e os submúltiplos do metro. Para você entender melhor o sistema métrico decimal, vamos relembrar as ordens e as classes dos números. Começamos por uma unidade. 10 vezes uma unidade é uma dezena. 100 vezes uma unidade é uma centena. E 1000 vezes uma unidade é uma unidade de milhar. Essas são algumas ordens dos números inteiros. Agora vamos relembrar os números decimais, começando também pela unidade. Se dividirmos uma unidade em 10 partes, teremos um décimo. Se dividirmos uma unidade em 100 partes, teremos um centésimo. E se dividirmos uma unidade em 1000 partes, teremos um milésimo. No sistema métrico decimal é a mesma coisa, só que com nomenclaturas diferentes. A unidade fundamental para medir comprimentos é o metro. 10 vezes 1 metro é 1 decâmetro. 100 vezes 1 metro é 1 hectômetro. 1000 vezes 1 metro é 1 quilômetro. 1 metro dividido em 10 partes é 1 decímetro. 1 metro dividido em 100 partes é 1 centímetro. E 1 metro dividido em 1000 partes é 1 milímetro. Esses são chamados de múltiplos de metro, ou seja, são maiores que o metro. E esses são os submúltiplos de metro, ou seja, são menores que o metro. Na leitura das medidas de comprimento, lê-se primeiro a parte inteira e depois a parte decimal acompanhada do nome da última ordem. Por exemplo, 3 quilômetros e 65 decâmetros. 15 decâmetros e 25 centímetros. 772 milímetros. Você pode utilizar essa tabela para fazer conversão de unidades. É só deslocar a vírgula para a casa que deseja converter. Por exemplo, como faço para converter 13 metros em decímetros? É só eu deslocar a vírgula, que no caso dos números inteiros ela não aparece, mas fica sempre aqui, ao lado direito do último algarismo. A vírgula está indicando a leitura em metros, por isso a vírgula fica aqui, na casa dos metros. E para converter esse número em decímetro, é só colocar a vírgula na casa dos decímetros e completar com zero. Lembrando que a vírgula fica sempre ao lado direito do último algarismo. Então, 13 metros é o mesmo que 130 decímetros. E agora quero converter 2 metros em centímetros. A vírgula que estava na casa dos metros vai para a casa dos centímetros. Então, 2 metros é o mesmo que 200 centímetros. Agora vamos converter 1 metro e 23 centímetros em milímetros. A vírgula que estava na casa dos metros vai para a casa dos milímetros. Então ficará 1.230 milímetros. 871 centímetros em decímetro. A vírgula que estava na casa do centímetro vai para a casa do decímetro. Então, 871 centímetros é o mesmo que 87 centímetros e 1 decímetro. Vamos observar essas medidas na régua.
Um metro tem 1000 milímetros, ou 100 centímetros. Mas vamos utilizar essa régua aqui que tem apenas 30 centímetros. Cada risquinho desse aqui, do metro ou da régua escolar, é 1 milímetro. Esse aqui, que é um pouquinho maior, representa 5 milímetros, ou seja, a metade de 1 centímetro. A cada 10 milímetros, temos 1 centímetro. E temos também o decímetro, que é o metro dividido em 10 partes. Cada decímetro é representado por 10 centímetros. Só para fixar, cada risquinho da régua representa 1 milímetro. Cada centímetro representa 10 milímetros. E cada decímetro representa 10 centímetros. Utilizamos o quilômetro para medir distâncias entre ruas, cidades, estados ou países. O metro é utilizado para expressar altura de pessoas, parede das casas, altura dos móveis. O centímetro é muito utilizado na medição de pequenos objetos, imagens impressas e o tamanho de uma folha, por exemplo. O milímetro é utilizado na medição de parafusos e objetos muito pequenos. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!